praticamente ninguém levou a sério as promessas de Bolsonaro de que vai respeitar a legalidade. Pesquisa recente indica que metade dos entrevistados acredita que o presidente de direita vai tentar um novo golpe de Estado, como no dia 7 de setembro. Enquanto isso, o governo federal vai aprovando no Congresso medidas altamente destrutivas para o país. Tenta aprovar agora, cooptando parlamentares, uma reforma administrativa que, na prática, destrói o serviço público brasileiro, edificado há mais de 70 anos, lá no governo nacionalista de Getúlio Vargas. No seio das forças progressistas, ainda não há consenso sobre o que fazer. Apostar tudo para aprovar um impeachment de Bolsonaro agora, num Congresso bolsonarista? Ou aguardar as eleições de 2022 para derrotá-lo no voto? E, enquanto isso, construir defesas para enfrentar um eventual golpe de Estado. Defesas que ainda não foram construídas. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma grande honra, uma grande satisfação poder novamente, como fazemos a cada semana, fazer uma reflexão sobre a difícil e complexa situação política, social, econômica e também sanitária que atravessa o Brasil hoje. Depois de uma tentativa de golpe no dia 7 de setembro, pelo presidente Bolsonaro, que não encontrou apoio de todo o campo conservador, isso não significa que estejam definitivamente afastadas as possibilidades de ruptura da legalidade. Tanto é assim que as conspirações do campo conservador continuam, agora, inclusive, trazendo de volta, quase que ressuscitando, o ex-presidente Michel Temer, que foi que comandou o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Se associam, portanto, dois golpistas de uma vez só. Mas para nos analisar essa situação complexa da conjuntura brasileira, o nosso convidado de Latitude Brasil hoje é o deputado federal João Daniel, do PT de Sergipe, ele também que é um dirigente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É dos poucos camponeses que existem naqueles 500 e tantos deputados, tem talvez 3 apenas que são de origem camponesa. Mas o que é importante é a presença, é a consciência, é a trajetória de luta que o deputado reflete, e é por isso que nós damos as boas-vindas ao deputado João Daniel. Seja muito bem-vindo, deputado Daniel. Olha, Beto Almeida, quero cumprimentar você e cumprimentar todos e todas que fazem esse grande sistema de comunicação democrático que é a Telesur, e abraçar especialmente ao povo da Venezuela e a todo o povo do continente latino-americano e de todos os continentes que têm acompanhado e vivido esse momento importante que vive o povo brasileiro. E nós aqui estamos muito fortes na luta, na resistência, acreditando e confiando de que a história da humanidade, a história da luta do povo brasileiro não nos deixará cair no abismo que é de um governo fascista, golpista, que hoje governa esse país sem nenhum compromisso com o povo brasileiro, com a soberania nacional, com a classe trabalhadora e com os direitos trabalhistas, enfim. Nós estamos aqui hoje com todo prazer para dizer a todos que nos acompanham que, apesar de toda a conjuntura,
que nós vivemos no mundo e no Brasil, nós haveremos de vencer esta batalha, Beto Almeida. Essa batalha que na verdade, não é uma batalha de direitos, é uma batalha também de civilização, né? Nós estamos com um governo anticivilizatório, um governo fora de todos os padrões possíveis daqueles que defendem a vida e os direitos humanos e algum direito, né, de sociedade, de valores sociais, de solidariedade. Por isso, nós estamos hoje compreendendo que esse momento que estamos vivendo é um momento que precisamos resistir, enfrentar e haveremos de vencer, né? Bolsonaro passa a pior crise da história do governo de Bolsonaro. Ele tentou um golpe desde o período da eleição, ele tenta golpes. E a última tentativa, na minha avaliação, concreta, foi o 7 de setembro. Não é que ele não conseguiu, é que a realidade e a situação não possibilitou concretizar um golpe arcaico de extrema-direita contra todo o povo brasileiro. Mas um dos fatores, deputado, um dos fatores que levaram ao fracasso do golpe tentado no dia 7 foi que o campo conservador apareceu bastante dividido também, né? Houve aí bloqueio de contas daquelas empresas que estavam financiando a movimentação golpista. A Federação dos Bancos largou uma nota dizendo que não estava apoiando, e uma parte também do empresariado, seja do agronegócio, também não apostou nessa ideia de um golpe. O senhor acha que existe mais condição hoje para a abertura de um processo de impeachment contra Bolsonaro? Há todas as condições legais para fazer e concretizar um processo de impeachment contra Bolsonaro. O grande problema é que Bolsonaro foi, durante o governo Temer e Bolsonaro, que são as mesmas coisas, eles são uma cópia e fruto e nasceram do mesmo golpe, eles alimentam o Congresso Nacional. E eles têm, no Congresso Nacional, uma grande maioria que se alimenta em dinheiro. E esse dinheiro do Congresso Nacional mantém ainda Bolsonaro no poder sem um processo de impeachment. Agora, todos sabem que tudo isso se mantém devido a uma certa popularidade que Bolsonaro mantém de uma pauta que ele mantém até hoje, que é uma pauta conservadora, de costumes que ainda agrega uma parte da elite brasileira e dois setores conservadores do Brasil. Por isso, nós não temos dúvida que nós estamos passando um momento muito importante no Brasil. Eles estão com os dias contados. Esta pauta não resiste. E eu acho, e não tenho dúvida, que Bolsonaro definha a cada dia sobre a sua equipe, sobre o seu grupo, e eu acho que nós teremos um momento novo, Beto Almeida, um momento novo, que é o momento de um novo debate diante da farsa que cometeram contra o presidente Lula. Todos os processos do presidente Lula estão sendo inocentados pelo STF e nós temos Bolsonaro com todas as ações tentando manter-se sem
investigação por parte da Justiça diante de tantas fartas denúncias contra ele e sua família. Por isso, agora, eu acho o que nós garante... temos um novo momento no impeachment, né? Esse novo momento, deputado, o que garante que Bolsonaro, apesar do declive da sua popularidade, apesar dos erros enormes, apesar dos resultados desastrosos da pandemia mal combatida, deliberadamente mal combatida, quase 600 mil mortos, o que ainda permite que Bolsonaro continue no poder se está fazendo a mesma pauta neoliberal, destruindo os direitos democráticos da CLT, que vem lá da era Vargas, grande conquista da era Vargas, as empresas estatais como a Petrobras e a Eletrobras também da era Vargas, ou seja, uma pauta tão antissocial, tão antidemocrática, um desemprego galopante, e Bolsonaro continua aplicando esse programa. O que é que garante isso? Beto Almeida e todos os amigos da Telesur, o que garante Bolsonaro governar este país e se manter é os bilhões, 41 bilhões que são pagos à bancada que é coordenada hoje pelo chamado Grande Centrão e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Eles têm um orçamento em mãos para cada votação. Nesses dias, teremos a votação da PEC 32. Essa está na Bolsa de Valor. Quanto cada deputado precisa para votar a favor da maldade que destruirá com o serviço público brasileiro? Por isso, é preciso que a comunidade internacional e o povo brasileiro saiba que a manutenção de Bolsonaro está sendo paga cara pelo custo dos impostos do povo brasileiro. Por isso que ele se mantém, porque ele se mantém com maioria no Congresso. O Congresso mantém Bolsonaro à custa do orçamento público. O orçamento é de 41 bilhões. 41 bilhões que é destinado para manter a bancada que não aprova o impeachment e aprova todos os projetos de desconstrução da soberania nacional, de privatização e de apoio a Bolsonaro. Esse é o grande problema que nós hoje enfrentamos no Brasil. Muito bem. Deputado João Daniel, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa e no próximo bloco nós vamos abordar o desdobramento desse orçamento secreto que o senhor está denunciando aí, pela qual o Congresso brasileiro é cooptado para apoiar esses programas antipopulares de Bolsonaro, mas isso significa que as contradições vão se avolumando. O desemprego galopante, a pandemia que continua matando, embora num nível bem menor, né? Há um botijão de gás custando R$120, a gasolina R$7 o litro, né? Todas essas mazelas que compõem uma dificuldade muito grande social para o povo brasileiro, nós vamos analisar no próximo bloco. Voltamos já com Latitude Brasil.
Estamos de volta aqui com o programa Latitude Brasil, que está conversando com o deputado federal João Daniel. Ele é deputado pelo estado de Sergipe, do Partido dos Trabalhadores, e é também dirigente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Deputado, a pouca presença de movimentos sociais organizados, sindicatos, sindicalistas, trabalhadores dentro do Congresso é o que vem permitindo a aprovação dessas mazelas, por exemplo, privatização da Eletrobras, privatização da Petrobras, destruição do serviço público, ameaça de privatização dos Correios, destruição da CLT. O que é que está garantindo toda essa mazela, essa tragédia ao povo brasileiro? É esse orçamento secreto? Olha, Beto, é muito importante que toda a população internacional saiba, né, que nós vivemos este momento no Brasil. Quando nós avaliávamos do grande problema do papel da presidenta Dilma, era exatamente isso, é que a presidenta Dilma tinha um Congresso conservador, mas ela não sancionaria leis que fossem antipovo e que condenassem a miséria e a quebra da soberania nacional. Então, nós temos vários projetos que foram encomendados pela banca internacional do sistema financeiro, pela elite brasileira, que estão sendo aprovados no Brasil. A exemplo da emenda 95, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, a exemplo da renúncia para as empresas internacionais explorarem petróleo e gás, uma renúncia de R$1 trilhão por 20 anos, aprovada no governo Temer. Renúncia de impostos. Depois nós temos agora a PEC 32, que é um ataque aos serviços e aos servidores públicos, está sendo feita pelo governo Bolsonaro. Vamos lutar para não aprovar. Então, o que está acontecendo no Brasil? Beto Almeida e todos que nos acompanham na Telesur, chama-se um orçamento de 41 bilhões de reais. Não é emendas. É o quê? Chama emenda de relator, orçamento oculto. Na verdade, Bolsonaro nunca governou, nunca pensou o Brasil, nunca foi para um debate e não governa. Quem manda no Brasil hoje é os agiotas do sistema financeiro, coordenado por Paulo Guedes, e garantem a bancada de apoio a Bolsonaro na Câmara e no Senado recursos. Né? Hoje é legalmente dito 41 bilhões. Nenhum deputado da base de Bolsonaro recebe menos de 80, 70, 60, até 500 milhões de reais, fora as emendas impositivas. Isso não existe. Isso é um absurdo. É o fim do Estado. Quem manda nas políticas públicas é os deputados federais da base de Bolsonaro. Ele chega na prefeitura e oferece pavimentação, saúde, educação e leva, porque é ele que leva o dinheiro do orçamento do Estado, porque não existe governo. Bolsonaro é um motoqueiro mau caráter que hoje se presta a servir o grande capital e a bancada conservadora de direita que, no Congresso, usa todo o poder para usar essa máquina e fazer o que vem fazendo. É a destruição. Beto Almeida, a privatização das empresas estatais
é paga em orçamento da União para cada deputado. A base aliada recebe. Ninguém quer votar contra os Correios. E por que vota? E por que vota contra os Correios, privatizar os Correios? Sai mais 10 milhões para dar para prefeito, para vereador, porque eles sabem que eles garantirão o mandato à base de dinheiro. Agora, se eles estão pretendendo... É o que há, para encerrar, Beto, essa pergunta, Bolsonaro é o que há de mais corrupto, de mais podre na política brasileira. É o homem mais corrupto e mais podre da história política brasileira que se possa escrever. Se eles estão conseguindo, com esses métodos completamente ilícitos, ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição, garantir a continuidade do governo Bolsonaro até esse momento, pode-se imaginar, e aí eu queria saber a sua opinião, que eles estariam também conspirando para criar algum tipo de armadilha, algum tipo de ruptura, algum tipo de escorregadela, né, ou truque para dificultar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, que desponta com uma grande popularidade até o momento. Ou seja, será possível que o campo conservador encontre algum caminho, como fizeram em 2018, tirando Lula? Eles não vão ficar de braços cruzados, parados. O que é que eles podem fazer para tentar impedir a volta de um governo popular no Brasil? Olha, eu acho que no momento atual, diante de toda a conjuntura nacional e do que o judiciário viveu na história recente do nosso país, né? Diante, principalmente, da desmoralização feita pela história da Lava Jato, das condenações, perseguições, prisões, né, feitas contra o presidente Lula. Contra o presidente Lula, eu acho que não há muito o que fazer, a não ser mais algum golpe, né? Eu acho que hoje o presidente Lula é um nome consolidado, né? Já está no 19º processo de total inocência diante de todo o quadro feito de perseguição, prisão. Inclusive, grandes empresários que o acusaram, né? Empresários que o acusaram, como Léo Brito, da OAS, que foi determinante para a prisão do Lula, já pediram desculpas, escrevendo cartas públicas, dizendo que mentiram na acusação a Lula. Então, eu acho que tudo isso, Beto Almeida e todos que nos acompanham agora, através da Telesur e dos meios, é o grande momento onde aquilo que o presidente Lula falava a vida inteira, né? Eu só quero a verdade, eu só quero a justiça, eu só quero a Constituição. Então, não há como impedir o presidente Lula a ser candidato. E eu não tenho dúvida nenhuma que, com o apoio de toda a população brasileira, democrática e popular, o presidente Lula será presidente da República. Então, hoje, tudo se pode tentar e forçar, mas hoje nós temos um Brasil diferente, diante de uma popularidade onde o presidente Lula vence as eleições do primeiro turno. E eu acredito, mesmo diante de todo o conservadorismo, não há mais como mudar este processo. Nós hoje vivemos um momento que a gente precisa garantir que a Constituição brasileira funcione, que o STF tenha força, seriedade, cumpra a Constituição e avançar
para que a gente volte à democracia. E a Mas- democracia, hoje, é nós termos eleições livres. Basta termos eleições livres e democráticas. Mas quando E houve o eleições golpe livres e contra... democráticas, o Lula é Quando houve o candidato e se golpe... elege presidente. Ô, Beto, pode falar. Quando houve o golpe contra Dilma Rousseff, aquilo tudo era uma ilegalidade. Mas o senhor não teme, em uma palavra, assim, que o campo conservador cria alguma instabilidade, ainda que seja improvisada, ilegal, como é o costume, mas uma palavra só, porque o nosso tempo já está terminando. Olha, Beto, eu acho que a compreensão da conjuntura internacional e nacional, você, como um grande conhecedor, sabe que nós temos uma realidade hoje muito importante no Brasil. É uma correlação de forças onde o Lula hoje tem as forças populares e pode ser e será o candidato do centro-esquerdo da democracia no Brasil. E vencerá as eleições, não tenho dúvida. Muito Nosso bem. grande problema é vencer as eleições e governar, né? Porque a Venezuela tem uma experiência muito boa de governar com apoio popular. E aqui, Muito bem, deputado. Beto, essa nova eleição terá que ser uma nova eleição com apoio popular. Apoio popular não é voto só, não. É estar nas ruas para enfrentar essa máfia, essa grande massa que foi construída pelo bolsonarismo antidemocrática, fascista e odienta que nós vamos ter que enfrentar. E é Muito só bem. uma massa forte, popular, organizada para vencermos. Muito bem, deputado João Daniel, do Partido dos Trabalhadores do Estado de Sergipe, do Nordeste, que é também dirigente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Te agradeço muito pela sua presença aqui no Latitude Brasil, da Telesur. Estaremos sempre de portas abertas. Muito obrigado, deputado, e a todos que nos acompanharam. Muito boa noite. Até semana que vem, com um novo tema central da conjuntura brasileira. Tchau, aquele abraço. Um abraço a todos e todas. Valeu. Obrigado. Tchau, obrigado.